Olá, hoje eu vou te mostrar como que você consegue criar um agente de SQL para conversar com a sua base de dados. Esse exemplo é uma cópia desse tutorial do LangChain. Eu vou estar disponibilizando o link, mas a ideia aqui é basicamente entender como que você consegue se conectar com uma base de dados. Para esse exemplo, é uma base de dados estruturada, então é um SQL, mas você poderia também conectar uma base de dados NoSQL e basicamente criar a conectividade com o seu banco de dados e depois disso só criar as ferramentas para interagir com seus dados. Depois disso eu vou te mostrar já uma biblioteca que cuida das ferramentas padrões, que são ferramentas que todo mundo que interage com base de dados precisa ter, ou seja, listar as tabelas, listar o esquema da base de dados, verificar se aquela query que você está tentando executar está correta. E por último, de fato, executar a query, né? Então, nesse caso aqui, você pode se proteger de drop, né, do comando drop no SQL ou do comando insert no SQL, porque essas ferramentas têm essas verificações e validações. E em casos mais complexos, você pode criar sua própria ferramenta para fazer isso, né? Eu tenho aí o plano, o projeto de mostrar como que isso pode ser feito. E depois a gente consegue mandar uma pergunta para a nossa base de dados. Bem fácil, bem simples, mas extremamente potente. Eu acho que várias ideias e projetos podem vir de você conseguir interagir com a base de dados em tempo real. E nós estaremos usando a base de dados chamado Chinook.db, que é uma base de dados SQLite. E nós temos algumas tabelas, é bem simples, mas a ideia é extremamente útil, né? E você consegue replicar esse conhecimento em qualquer lugar. Então nós temos aqui a coluna de milissegundos, por exemplo, qual que é o tamanho do arquivo, né, do som, por exemplo, e o preço. Então vamos ver o código, como é que fica aqui. A primeira coisa que nós fazemos é importamos os pacotes do LangChain, que é a biblioteca que eu estou usando. Eu vou estar usando um modelo da OpenAI, mas você pode usar Anthropic, Grok, não importa, na verdade. Todos os modelos têm uma implementação dentro do próprio LangChain, que é algo que a gente pode usar. Eu vou estar usando o modelo GPT-5 Mini. Eu já fiz vários testes, e normalmente o GPT-5 Mini ele é mais do que suficiente para lidar com vários casos e é extremamente barato, então eu super recomendo. Depois disso, o script ele baixa esse base de dados caso não tenha na sua máquina. Então ele vai até o serviço da Google e simplesmente baixa. E eu executo isso, então ele verifica e se caso não tenha, ele vai baixar, caso tenha, ele vai prosseguir. Ele se conecta com a base de dados usando esse método do próprio LangChain. Então a gente tem aqui SQL Database, que basicamente vem alguns métodos. Esse método em específico ele conecta, criando essa conexão de SQLite com a nossa base de dados. E aqui eu vou listar algumas informações importantes, como por exemplo como que as tabelas foram criadas, o nome de cada tabela. E aqui eu consigo extrair todas as ferramentas que eu quero para essa base de dados. Esse método já vem também dentro do pacote Agent Toolkits, que é super importante. Mas se você quiser, você pode literalmente criar todas essas ferramentas. Mas como a gente está só querendo entender a prova de conceito de como isso funciona, eu acho que não é necessário. Depois disso, eu listo aqui todas as ferramentas para ficar bem claro como que eu consigo usar cada ferramenta. Lembrando que isso está vindo da própria biblioteca do LangChain. Depois, o próximo passo é você criar um prompt, porque quando você enviar a requisição para o agente precisa entender qual é o contexto dessa conversa, dessa ação, e nesse caso,
é de fato interagir com a base de dados. E depois disso, ele pode começar a chamar as ferramentas. Aqui nós criamos esse agente. Então, aqui eu defini qual que era o meu modelo, no passo 2. E no passo 7 eu consigo de fato criar meu agente, que eu passo o modelo, que eu passo as ferramentas e que eu passo o prompt que eu acabei de criar. É um prompt bem simples. Isso tudo vai estar disponível dentro do GitHub, mas a ideia é que você instruiu, criou as ferramentas e criou o modelo. E a partir daí ele consegue agora interagir com essa base de dados. E depois, nessa parte aqui do código, a coisa eu só basicamente chamo o agente, passando a pergunta que a gente vai escrever aqui para testar se de fato funciona, e retornamos o resultado aqui no final para o usuário poder ver. Então vamos ver aqui como é que isso funciona. Eu chamei isso aqui de responder pergunta. E nessa parte aqui, basicamente, eu tenho um while true, ou seja, ele vai ficar continuamente chamando esse método. E depois disso, ele chama ou responde pergunta e espera a pergunta ser feita, né? Então vamos ver como é que isso funciona. Eu rodo esse comando na minha máquina, ele verificou que a base de dados já funciona. Agora eu tenho todas essas tabelas disponíveis que eu posso interagir. E eu coloquei aqui dentro desse loop mostrando o que cada ferramenta, como cada ferramenta se chama e o que cada ferramenta faz. E agora eu posso mandar uma pergunta. Então eu vou abrir aqui as perguntas salvas. Por exemplo, quais são os artistas com mais álbuns? Ele envia essa requisição para a OpenAI com todo o prompt, com todas as ferramentas. O modelo vai pensar o que ele deve fazer para responder essa pergunta. Ou seja, ele sabe que ele tem que carregar as tabelas, o esquema, e tentar escrever uma query que ele possa executar no banco de dados e trazer a resposta para mim. Então, foi exatamente isso que ele fez. Ele mandou aqui que, no caso, o Iron Maiden é o artista que mais tem álbuns. Eu estou usando esse DB Browser aqui exatamente para caso você queira ver, né? Se você colocar o artista aqui, nós temos alguns artistas, e se você escrever a query manualmente, ou seja, se você vir aqui e pedir para selecionar e de fato montar a query, você consegue comparar os resultados. Outro exemplo que a gente pode verificar aqui é qual é a música ou a track com maior duração. Então, eu tenho aqui dentro do meu browser data track. Aqui eu tenho que o maior, aparentemente, é esse tal de Occupation and Precipice. E basicamente aqui, se eu mandar essa requisição, ele vai fazer exatamente os mesmos passos. Lista as tabelas, lista o esquema para saber se é um inteiro, se é um float, como é que ele deve interagir com essa base de dados. E depois verifica se a query ela é executável, porque poderia ter algum conteúdo malicioso. E depois, por último passo, ele chama a ferramenta de executar essa query. E agora ele falou que a track, o maior duração, é essa daqui. Que de fato a gente consegue verificar que é. Então, é um jeito muito simples de implementar esse agente que consegue interagir com a base de dados. Se você quiser, você consegue permitir que ele insira coisas dentro da base de dados, mas é extremamente poderoso. E quando você precisa de dados que são extremamente dinâmicos, de conversas que precisam acessar informações que são dinâmicas, você criando esse agente, você já consegue diminuir a frição entre esses dois pontos, né, entre a conversa e a base de dados, por exemplo, expondo de maneira relativamente segura, né? E aqui, para finalizar, esse projeto aqui, eu estou usando na minha máquina o Python 3.8, mas você normalmente cria um ambiente virtual, ativa esse ambiente virtual, instala as dependências, que nesse caso é a LangChain, com o modelo de OpenAI, que é o que a gente está usando aqui no vídeo.
e os outros pacotes da LangChain que são necessários, e você expõe a OpenAI API Key porque ele está usando isso, essa chave. Eu não criei nenhum arquivo aqui .env para definir essas variáveis de ambiente. E depois, para executar, é muito simples. É Python e o SQL Agent CLI. Então, é só isso que é feito. E você consegue, pelo menos, entender como que agora nós temos tantas ferramentas que conseguem conversar com a base de dados e que, apesar de parecer complexo, uma vez que você entende que você cria um modelo e inicia uma conexão com o modelo, né? Eu acho que esse é o jeito mais certo de falar. Cria as ferramentas para interagir com a sua base de dados e depois você cria um prompt para deixar bem claro qual é a parte, como é que se comunica com a base de dados. Aí você consegue mandar uma mensagem. Os modelos hoje estão extremamente inteligentes, que eles conseguem entender o que você quer e como atingir esse objetivo. É o meu primeiro vídeo, então espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido helpful. Eu, às vezes esqueço as palavras em português. E se você me der sugestões para continuar a fazer mais vídeos nesse assunto de AI Engineering, programação, que são coisas que eu gosto e tenho estudado nos últimos anos. E todos os links que eu vou deixar o link. Eu não sei se eu consigo compartilhar esse link aqui, mas eu vou compartilhar o link da OpenAI para você comparar diferentes modelos. Então você pode vir aqui e comparar o preço, comparar como é que eles performam, e para o seu caso de uso, o que você quer fazer. E o link da documentação original, oficial, do LangChain, para que você possa ver exatamente o que a gente viu aqui em 12, 13 minutos. Só que, pronto, seguindo em inglês, caso você queira ver exatamente como é que eles fizeram. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até logo.